E realmente, agora fica claro por que o Lulinha fugiu do Brasil. As evidências contra ele são incontestáveis. A gente aqui traçou ponto a ponto que liga o careca do INSS, a Roberta Luxemburg, o Lulinha, todo mundo fazendo festa com o seu dinheiro. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. Eu não sei o quão mais claro pode estar escrito corrupção e tráfico de influência. O que fecha o capítulo da Roberta Luxemburg e consolida, para além de qualquer dúvida, o envolvimento dela com Lulinha é, acreditem se quiser, um processo trabalhista contra ela. Isso porque uma ex-empregada doméstica da Roberta Luxemburg, a Zildene Gomes, afirmou nos autos do processo que o Lulinha era, na realidade, marido da Roberta Luxemburg. Nos autos a gente lê o seguinte: ocorre que no curso das tratativas sobreveio a situação envolvendo o marido da ré, o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido publicamente como Lulinha, que culminou na saída do casal do país. Nessa mesma ação, a Zildene Gomes também anexou mensagens que confirmam que o Lulinha morava na mesma casa que a Roberta em Brasília, no Lago Sul. Essa casa é chamada, inclusive, de QG do Lulinha e já tinha sido objeto de uma reportagem do Metrópolis em 14 de janeiro desse ano. QG do Lulinha em Brasília é a mansão usada por sócia de careca do INSS, que, segundo a empregada, não era uma casa de morar, e sim de reunião, uma mansão em um dos metros quadrados mais caros do Brasil, que era só para fazer reunião. Mas calma, que ainda pode piorar. Esses últimos dias não foram nada fáceis para o Lulinha e para a suposta esposa dele, Robertinha Luxemburg. Isso porque se descobriu também que o próprio Lulinha também esteve pelo menos 18 vezes no Palácio do Planalto entre junho de 2023 e janeiro de 2025. E qual é a desculpa da defesa? Que o Lulinha ia no Palácio apenas para visitar o pai e os amigos, entre eles o Marcola, sobre quem a gente vai falar em detalhes logo mais. Então, claro, a Roberta fazia dezenas de visitas aos órgãos federais, recebia dinheiro de empresários interessados em contratos públicos e discutia negócios com o Lulinha, e o Lulinha, por sua vez, frequentava o Palácio do Planalto e dizia participar de reuniões com Marcola e os integrantes do Ministério da Saúde. Mas não, com certeza não tem nada de lobby e tráfico de influência nisso, imagine. Né? Isso aí se soma ao fato de que a Polícia Federal encontrou novas mensagens em que a Roberta e o Lulinha tratam abertamente desses negócios. Primeiro, ela afirma que o futuro de ambos é na Suíça. E o Lulinha concorda. Pois é, o Lulinha, né, tá dizendo que o futuro dele e da Roberta, que totalmente não são um casal, é na Suíça. Pois é, né, Lulinha? É maneiro, né? Seu pai saqueia o Brasil e aí você vai morar na Suíça, o seu futuro é na Suíça. Não sobra nada do Brasil, vocês vão para a Suíça. Na sequência, os dois falam sobre o Marcola. Marcola é aquele que até pouco tempo atrás era o chefe de gabinete do Lula, e também falam sobre um apoio, um almoço com o Swedenberger Barbosa. Então, nós discutimos o filho do presidente discutindo negócios com uma lobista que recebeu R$1,5 milhão do careca do INSS e R$150 mil da Tree Structure, ao mesmo tempo em que mencionava reuniões com um homem que controlava a agenda do Lula com o então número 2 do Ministério da Saúde. Mas apareceu uma mensagem ainda mais explícita sobre a relação dos dois. Como bem suspeitado pela Polícia Federal, claramente essa mulher tinha autorização e agia em nome do Lulinha. Em uma conversa, a Roberta afirma assim: eles sabem o que eu sou. Eu sou o Fábio. Todo mundo sabia. Roberta Luxemburg era Lulinha e Lulinha era Roberta Luxemburg. Uma espécie de Bonnie e Clyde brasileiros. E aí, para abafar o tamanho da merda que está sendo exposta, o Lula diz que está questionando qual é a natureza da relação entre o Lulinha e a Roberta. Eu realmente aqui preciso deixar, finalmente, olhem aqui, o nosso óleo de peroba
na mesa, porque, parabéns, é muita cara de pau o Lula fingir que não faz ideia de quem seja a Roberta Luchinger. A mulher grudada no governo, visitando um monte de órgão, informalmente conhecida como a esposa do filho do cara. Ela dizia, eu sou o Lulinha, e o Lula vem com esse papo. Só um pouquinho de óleo de peroba pode resolver esse problema. E realmente, agora fica claro por que o Lulinha fugiu do Brasil. As evidências contra ele são incontestáveis. A gente aqui traçou ponto a ponto que liga o careca do INSS, a Roberta Luchinger, o Lulinha, todo mundo fazendo festa com o seu dinheiro. Mas mesmo assim, o vice-presidente nacional do PT quer que você acredite que o Lulinha vive em condições precárias na Espanha. Sabe o que eu gostaria que acontecesse? Eu queria perguntar, não tem um jornalista do Intercept para ir lá ver a casa, bater na porta da casa que o Lulinha mora, não? Porque vieram violar a minha privacidade, que não sou pessoa pública, não tenho parente no governo, não tenho contrato com o governo, não tenho nenhuma mensagem minha com ninguém. Vieram aqui violar a privacidade da minha casa. Foram bater na porta da casa do Eduardo. Mas do Lulinha, não? Lulinha, cuja quantidade de evidências contra ele é avassaladora. A gente estava falando de Lulinha, mas vamos para o próximo, outro nome próximo ao Lula. Né? A gente prometeu que ia falar do Marco Aurélio Santana Ribeiro, que é o famoso Marcola. Né? Não o Marcola que você está pensando, apesar do Lula também gostar e defender muito ele. Não é o Marcola do PCC, mas outro Marcola que comandou uma organização criminosa talvez tão nociva contra o PCC, que é o Gabinete Pessoal da Presidência da República. E ele ficou lá de janeiro de 2023, ou seja, quando o Lula tomou posse, até agora, mês passado, 21 de julho de 2026. E isso é engraçado, porque se o Lula tivesse R$1 para cada Marcola, né, que vota nele, ele teria pelo menos R$2, o que não é muito, mas é esquisito. Né? Seja como for, o outro Marcola, esse do gabinete do Lula, era o cara responsável por toda a agenda do Lula. Qualquer um que quisesse ligar para o Lula, como ele não tem celular, precisava passar primeiro pelo Marcola, que é conhecido como o dono da agenda do Lula. Então tudo do Lula passava pelo Marcola. E eis que anteontem saiu no Poder 360 que a Roberta Luchinger, a esposa e pagadora da mesada do Lulinha e lobista do careca do INSS, realizou pagamentos também para o Marcola no valor de R$249 mil. Segundo o Marcola, isso se tratava de um empréstimo pessoal. Ou seja, o dono da agenda do Lula estava recebendo dinheiro da mesma mulher, a esposa do Lulinha, que recebe dinheiro do caneca do INSS e do Kleber Ribas de Oliveira, que repassa a mesada da fraude do INSS para o Lulinha. Mas é tudo empréstimo, é tudo, né, fácil de explicar. Agora, porque esse negócio de empréstimo pessoal fica meio esquisito quando você vê que a Polícia Federal está investigando se a Roberta Luchinger fez pagamentos ao Marcola via código de barra e dinheiro em espécie. Pensa aqui comigo, se você precisa dessa quantia, que aliás é muito específica, R$249 mil, alguém já virou para você e falou assim, cara, tô precisando de dinheiro. Aí você falou assim, pô, claro, te empresto. Quanto? R$249. Você não quer 250? Não, quero R$249. E, agora, pensa o seguinte, R$249 mil e tem que ser emprestados em espécie. Não tem... Cadê o Pix do Bolsonaro? Transferência bancária, não tem mais isso no Brasil? E que contas são essas que eram pagas através de código de barra? É óbvio que a moeda de troca
que expôs que não foi empréstimo porcaria nenhuma, foi revelada pela Maria Cristina Fernandes na reportagem no Valor Econômico, em que ela escreveu o seguinte: a única contrapartida a esses depósitos foi a ponte para o ex-secretário do Ministério da Saúde, hoje chefe de gabinete adjunto da gestão interna do gabinete Lula, o tal do Swedenberger Barbosa, que a gente citou no bloco anterior. E é assim que funciona o governo Lula. Presta atenção no funcionamento. O dono da agenda do Lula recebe um empréstimo de R$249 mil de uma lobista que é chamada de esposa do Lulinha, ou melhor, ela é o Lulinha, e que repassa a mesada do careca do INSS para ele, e em troca ela consegue uma ponte com o secretário executivo do Ministério da Saúde. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.